Olá, eu sou Cristiane Correia, editora executiva da revista Exame. Na série Grandes Líderes de hoje, nós vamos conversar com Bernardo Reis, que é o presidente da ALL, uma das maiores empresas de logística da América Latina. A ALL tem uma história interessante porque era uma empresa sucateada, uma estatal, até o final da década de 90. Aí ela foi comprada e hoje é uma companhia lucrativa que só no ano passado faturou 2,6 bilhões de reais. O Bernardo está lá desde o começo dessa história e vai contar um pouco para a gente sobre a transformação da empresa e sobre a carreira dele também. Ele se tornou presidente da companhia com menos de 40 anos de idade. Quero lembrar que as perguntas foram enviadas por internautas do site da revista Exame. Bernardo, obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente recebeu muitas perguntas sobre o futuro da ALL e muitas sobre a sua carreira também. Vamos começar falando um pouco sobre a empresa, né? A primeira pergunta que a gente tem aqui é a seguinte: a ALL foi uma empresa que foi privatizada há pouco mais de uma década e que estava em péssimo estado quando foi comprada. O que foi feito para mudar essa empresa tão rapidamente e de forma tão intensa? Bem, Cris, acho que uma série de coisas, mas a que eu considero mais importante foi a transformação cultural que se deu no começo, né? Porque era uma empresa que é uma história de turnaround. Ele nasceu em 97 com a privatização da Malha Sul, e você tinha um grupo de pessoas que trabalhavam na ferrovia que era extremamente técnica, extremamente capacitada, mas sem nenhum conhecimento gerencial, sem nenhuma direção em termos de fazer daquilo um negócio em logística, fazer daquilo uma empresa de serviço voltada aos clientes e tudo. Então, acho que a grande transformação é uma transformação de cultura, de acreditar numa cultura de dono, de acreditar numa cultura que pessoas fazem a diferença, de acreditar numa cultura que as pessoas podem crescer conforme o seu desempenho, conforme a sua capacidade, acreditar numa cultura em que fazer o resultado, em que atender bem ao cliente, em que fazer os ativos ter uma produtividade muito grande, se pagasse e fizesse da ferrovia uma opção no Brasil. Hoje a ferrovia é uma opção logística, a intermodalidade existe no Brasil. Então acho que a maior transformação de todas é a transformação de cultura, de criar essa companhia que nós estamos construindo. Uhum. Mesmo durante o auge da crise financeira, a ALL conseguiu manter seu crescimento. Como é que foi possível isso? A gente ainda tem muito market share para ser capturado do caminhão, né? Se você olha as ferrovias no Brasil, elas têm em torno de 24% de market share no transporte brasileiro de carga. E se você exclui minério, você vai vir para perto de entre 10% e 12%. Então você ainda tem muito espaço de crescimento a partir do momento que você aumenta a capacidade e ganha em produtividade, que essa é a equação verdadeira, porque eu acho que fazer muito com muito tem pouco valor. Eu acho que o grande bacana de todo profissional e de qualquer projeto é você conseguir fazer muito com pouco. E é esse propósito que a gente tem de crescer ganhando produtividade, crescer ganhando market share, que aí 2 caminhões fazendo a matriz brasileira de transporte ser uma matriz, vamos chamar assim, mais decente, mais em linha com economias mais desenvolvidas. Uhum. Muita gente perguntou aqui também se vocês pensam em ir para outros países da América Latina. Hoje vocês estão em vários estados brasileiros e na Argentina. Uhum. Tem planos de expansão? A gente hoje tem uma presença física na Argentina, uma operação ferroviária na Argentina, e temos presenças comerciais no Uruguai, Paraguai e Chile. Então a gente já engloba bem esse Cone Sul, né? Outros países e outros projetos na América Latina a gente também estaria olhando, mas tem que ter alguma conexão com essa base de logística da gente para que a gente possa usar esse mesmo expertise de operação que nós temos na intermodalidade em outros países, que possa trazer mais carga e que possa ter uma conexão lógica. A gente olha alguns projetos, existe um interesse, mas nada ainda com a magnitude que nos atraísse a entrar com mais força. Uhum. O Júnior pergunta o seguinte: ele diz que vários setores da economia brasileira estão vivendo uma fase de consolidação. Você acha que o de logística vai passar por isso também? Quer dizer, já houve várias aquisições, isso vai continuar? Eu acho que sim, eu acho que principalmente no segmento rodoviário a gente ainda vai passar por um processo de consolidação mais forte. O segmento rodoviário sempre foi um segmento muito baseado na informalidade, e agora está se profissionalizando, está ficando... Todo o processo que passa por um processo de formalização na economia, de ter os balanços 100% auditados, pagando todos os impostos e tudo mais, que não era a prática
do rodoviário, e sempre foi a prática do ferroviário, que é o nosso caso, passa por um processo de consolidação. Então, acho que esse processo vai acontecer também no segmento logístico, de você ter operadores fortes, brasileiros e internacionais, eu acho isso importante, competindo no mercado de cargas na América Latina. O Cláudio pergunta por que no Brasil não se usa o potencial das ferrovias para transporte de passageiro? É uma boa pergunta. O transporte de passageiros é realmente um negócio, um segmento completamente diferente do transporte de cargas. Nós, por exemplo, não temos a concessão para transporte de passageiros. Mesmo que quiséssemos, não temos autorização para. Em qualquer lugar do mundo, em todos os países do mundo, o negócio de passageiro é um negócio extremamente subsidiado, em que a participação do governo tem uma parcela relevante. Tá? É assim na Europa, é assim nos Estados Unidos, é assim em diversos segmentos. Por quê? Porque o ganho no transporte passageiro é sempre um ganho macroeconômico. Você não consegue capturar no preço um investimento privado. E por isso é que o governo participa tão ativamente através de subsídios ou alguma outra forma de participação. Eu acho que no Brasil, me parece que o governo tem outros objetivos mais fortes e outras prioridades econômicas mais fortes que o trem de passageiro. Mas se um dia a sociedade brasileira achar que os seus impostos devem ser usados para o transporte de passageiros, é uma decisão da sociedade brasileira através do governo e de políticas públicas. Mas eu acho que nenhum agente privado vai conseguir ressuscitar o transporte de passageiro, dado que esse econômico não funcionou em nenhum lugar no mundo. O Wagner Borges quer saber por que as ações da ALL variam tanto na Bolsa de Valores. E aí eu acrescento outra questão, quer dizer, como é que você lida com essa pressão do mercado, analistas e investidores que cobram resultado no curto prazo? Um bom ponto do Wagner, eu não sei se eu consigo responder inteiramente, eu acho que tem um componente interessante na nossa ação, que é o investidor estrangeiro realmente tem um apreço, um apetite, um conhecimento, um contato com a empresa muito grande. Então hoje boa parte da nossa base é de investidores estrangeiros, certamente mais de 70%, em alguns momentos passa de 80% o interesse do investidor estrangeiro na ALL. Primeiro porque é um negócio de bastante longo prazo, é alguma coisa que eles conseguem comparar com muita facilidade, e a gente sente que o investidor nacional nem sempre tem esse poder de comparação, essa visão mais longa. E quando você tem essa base tão forte no investidor estrangeiro, os movimentos de mercado se acentuam muito na ALL. Eu não tenho a resposta completa do porquê da volatilidade, que é a pergunta do Wagner, mas certamente tem um componente através desse interesse do investidor estrangeiro, que também quando a Bolsa se recupera, a gente se recupera muito, quando a Bolsa sente, nós também sentimos nesse movimento do investidor estrangeiro, e a ação da ALL é uma das 15 ações mais líquidas do Ibovespa hoje. Então a gente certamente tem esse componente. Eu acho que o maior propósito da gente é continuar trabalhando. Eu realmente não pauto e não decido nada na companhia por conta da variação da ação da ALL. O que eu tenho que fazer é entregar resultado ano após ano e no longo prazo. Então, para isso que eu existo, se algum dia eu não entregar resultado, eu tenho que sair. Entendeu? Eu vivo de entregar resultado. E efetivamente é isso que nós fazemos e temos feito, graças a Deus, nos últimos 12 anos. Tá? E esperamos continuar com os sonhos grandes que a gente tem para o negócio. A gente tem realmente alguns sonhos muito expressivos que a gente quer entregar nos próximos 10 anos. E para isso a gente trabalha. Eu acho que o resultado, a pressão de mercado financeiro, a pressão da valorização da ação, ela é bastante positiva e eu olho ela no longo prazo, porque eu acho que no médio prazo a nossa ação vai caminhar muito através do resultado que a gente entrega. Mas literalmente nenhuma decisão é tomada por causa do resultado do dia, ou o resultado do trimestre, ou porque algum analista está falando XYZ. Eu gosto de aprender com o mercado financeiro, eu gosto que me cobrem, eu gosto de ter novas informações e ter críticas. Eu acho isso extremamente positivo, mas eu também faço questão que nosso negócio esteja seguro no longo prazo e que a gente continue entregando resultado para o longo prazo.
O Márcio Renan quer saber sobre a sua formação. Ele pergunta se quando você estava na faculdade já pensava em direcionar sua carreira para um determinado lado, ou se as coisas foram acontecendo. Como é que foi esse começo? Olha, Márcio, na verdade é até engraçado. Eu acho que a maior preocupação que a gente tem que ter é com a sua formação própria, de você ir se formando e preenchendo gargalos, de estudando, de conseguindo ter novos horizontes de conhecimento, não só formais, mas também informais, de mirar exemplos, de ver o que você pode melhorar, de ver suas fraquezas, de entender suas fraquezas, o que você pode melhorar. Eu acho que depois dali você tem que achar um projeto que você acredite para fazer coisas grandes. Porque eu realmente acho que qualquer pessoa boa vai ter um emprego. Eu não acho que as pessoas boas vão ter dificuldade de ter emprego. O que eu acho que você deve fugir dessa coisa de emprego, e você deve ter algum projeto que você acredite. Tá? Eu acho que a LL, para todas as pessoas que vêm se juntar a gente, é um projeto de vida. Tá? Eu não acredito em pessoas que têm um emprego e que vão mudando de emprego a cada 6 meses, diz, agora estou aqui, estou ali. Eu acredito em pessoas que fazem projetos. Tá? Aí você pode quebrar, não quebrar, você pode fazer muita coisa. Mas desde que você acredite num projeto forte, que é o que a gente fez. Uma empresa sucateada 12 anos atrás, hoje é uma das maiores operadoras de serviço baseada no transporte ferroviário do mundo. E isso é sonhar grande, é perseguir sonho, é ter novos sonhos e principalmente acreditar no projeto. Então acho que a maior preocupação é preencher seus gaps e entrar em projetos que brilhem os olhos e que você acredite no longo prazo. O Fabrício quer saber como é que começou sua carreira na ALL. Se foi você que procurou a empresa que te procurou? É até engraçado contar uma história peculiar. Eu era bolsista da Fundação Estudar, ainda participo da Fundação, que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho. Eu estava na Inglaterra fazendo MBA e voltando, eu tinha uma experiência de petróleo e mercado financeiro, eu queria mudar de mercado financeiro, eu queria vir para alguma coisa de mais mundo real, mais palpável. E eu estava numa reunião da Fundação Estudar e o Alexandre Bering, que era sócio da GP, que estava se tornando presidente da ALL, eu estava no Brasil, eu voltava para a Inglaterra para terminar o meu mestrado mais 3 meses e voltava, tinha uma série de entrevistas em bancos e empresas. Aí o Alexandre me chamou, Bernardo, queria conversar com você na Fundação, fui conversar com ele e com o Pedro, que é meu diretor de gente até hoje, está firme e forte com a gente aí. E o Alexandre, conversamos, teve uma empatia, falando muito aí. No final, o Alexandre falou, você tem alguma pergunta? Eu falei, Alexandre, só tem uma. Ele falou, por favor. Eu falei, você já leu o meu currículo? Aí ele falou, por quê? Eu falei, não entendo nada de ferrovia. Ele falou para mim, nem eu. Ele era o presidente da companhia. Eu falei, isso aqui tem alguma chance de dar certo. E desde que você tenha, vontade de fazer as coisas, não tenha medo de perguntar e de aprender, eu acho que gente boa pode fazer muitas coisas diferentes. E foi assim que nasceu a minha carreira na logística e em ferrovia. Super planejado. Super planejado. Eu fui aprender, eu achava um negócio de um potencial extraordinário, e acho que hoje tem um potencial ainda maior do que naquele momento. Porque naquele momento a gente tinha um risco financeiro e não tínhamos tanta gente boa para tocar o nosso negócio. Hoje a gente tem um programa trainee, um programa de engenheiros, um programa de robustez, de atrair gente, talento muito forte e tem um balanço muito forte, que na época não tínhamos. Então acho que o negócio, quando a gente olha mais na frente, eu acho que o negócio da LL tem tudo para ser maior com menos risco. O Thiago quer saber o seguinte, se quando você entrou na LL como analista, imaginava que chegaria a presidente em 7 anos, e aqui você atribui esse salto? Eu acho que a grande coisa que você tem, e aí, não sei se é um conselho, não diria isso, é a forma como eu acredito, acho que a melhor coisa que vocês têm é sonhar grande de que você pode. Eu acho que ninguém chega sem pensar que pode, e sem sonhar que pode. Tá? Então eu realmente acho que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. O Jorge, Beto e Marcel falam muito isso e eles têm toda a razão nessa linha. Então eu acho que você sempre tem expectativa de que um dia você possa chegar. Dito isso,
pior coisa do mundo é você ficar preocupado no dia a dia, se vai acontecer, se não vai, o que estão falando de você. Começa uma neura de, pô, aqui que eu fui bem, fui mal. A melhor coisa é você ver seus gaps, ver o que te falta. Pô, eu não sou tão bom em liderança, deixa eu trabalhar. Eu não sou tão bom em finanças, deixa eu trabalhar. Eu não sou tão bom em capacidade operacional, em conseguir ver a operação como deixa eu trabalhar. Ou seja, você ir migrando os seus gaps no dia a dia e trabalhando e performando. Que só chega lá quem entrega a meta, quem entrega resultado e quem pensa a longo prazo. Tá? Então eu diria, sonhe grande e trabalhe no dia a dia. Esqueça essa neura de, pô, será que eu vou chegar, será que eu não vou? Todo mundo que tem muito focado nisso acaba se perdendo pelo caminho. Tá? Eu acho que o grande mérito é você conseguir pensar que pode chegar, trabalhar as suas deficiências, tá? E efetivamente entregar no dia a dia. A cultura da ALL é super baseada em meritocracia, né? Como você vê a possibilidade de empresas de pequeno e médio porte adotarem essa mesma cultura? A pergunta é do Eduardo Neto. Ele acha que empresas que têm faturamento menor teriam mais dificuldade para distribuir ganhos. Olha, Eduardo, eu acho justamente o contrário. Eu acho que quanto menor, mais clara é a meritocracia. Eu gosto sempre de pensar a ALL como uma empresa pequena para média, tá? Porque, no final, a meritocracia é baseada na cultura de dono, de você ter donos dentro do negócio, ter sócios dentro do negócio, de tratar o negócio como fosse seu, como se fosse a sua quitanda, como se fosse a sua pizzaria, como se fosse o seu negócio, o que você faria. Tá? Eu acho que o risco da empresa grande é justamente você caminhar para o outro lado. É você começar a tratar, não, esse capital é dos meus sócios, se eu fizer isso aqui ninguém vai ver, esse negócio não é meu mesmo, deixa eu dar meu jeito aqui e não pensar no outro lado. Aí você está no caminho de quebrar. Tá? E eu acho que a empresa pequena tem muito isso. Pô, o dono está no balcão, tá ali, como a gente diz, né, atendendo o cliente diretamente. Então eu acho que a meritocracia é baseada numa cultura de dono, uma cultura de remunerar as pessoas diferentes pela sua performance, que as pessoas possam crescer conforme o seu desempenho. E eu acho que as empresas pequenas e médias têm isso. Porque eu acho que o inimigo número 1 da meritocracia é plano de carreira. E, pô, muitas vezes as pessoas me perguntam qual é o seu plano de carreira. Eu falei, se você quer plano de carreira, não venha para a ALL. Tá? Porque a ALL é um lugar que não tem plano de carreira. Que você pode entrar como trainee da companhia e sentar no meu lugar. Tá? Que é o que tem que ser. Tá? E as empresas grandes começam isso, plano de carreira, tudo isso, que é o inimigo da meritocracia. Então eu diria para o Eduardo que eu acho, teoricamente, que um dos grandes desafios que eu tenho é continuar tratando a ALL em termos de cultura como uma empresa pequena, tá? De cultura de dono, brigando por cada centavo, que é fácil quando você não tem dinheiro nenhum do caixa. É mais difícil quando você tem 2,5 bilhões como eu tenho hoje. Mas dito isso, é você tratar e brigar por cada centavo, que é coisa de dono. Então eu procuro imitar as empresas pequenas e médias na cultura de meritocracia. Acho que uma outra coisa que está relacionada é que você faz muito corpo a corpo, com funcionários. Você mesmo falou que vai visitar pessoalmente as empresas lá fora e tal. Você acha que isso é fundamental? O corpo a corpo com os funcionários que você faz, por exemplo, é fundamental para a gestão da empresa? Eu acho bastante importante. Primeiro, eu passo uma semana do meu mês no campo, conduzindo trem, visitando terminais, vendo bases intermodais, vendo caminhão, vendo operações como um todo, vendo as metas como estão na operação, vendo direto. Quando você faz isso, você tem um canal direto com os seus colaboradores. Quando eu estou conduzindo trem, eu tenho várias ideias que vêm no maquinista. Quando eu estou visitando terminais, eu vejo diretamente. Então, os canais de comunicação da companhia ficam muito desimpedidos. Quando eu volto do campo, sempre tem uma coisa chamada carta do front, que é uma série de ações que eu vi e que os vários diretores vão ter que implantar em cima daquilo. Quando você vai crescendo, você vai ficando muito no escritório e tudo mais, os canais de comunicação começam a se entupir. E a experiência que eu tenho é que quando você viu as coisas, você é o último a ver. Toda a companhia já sabe o que você vai descobrir. Essa coisa de quanto mais você sobe, mais você sabe, eu acho que é o contrário. Eu acho que quanto mais você sobe, mais viesado é a informação. Então, quando eu vou ao campo e estou com o nosso time diretamente,
é onde eu tenho as melhores ideias, é onde eu vejo as coisas mais claramente, é onde me permite colocar uma série de coisas novas em práticas que eu não acho que eu seria capaz no escritório. E a maior parte das vezes eu ouço as pessoas, que essa coisa também de dizer que os líderes vão ter as respostas certas e vão saber o que fazer, eu acho uma grande falácia. Eu acho que os líderes têm as perguntas certas. E a maior parte das coisas vem do campo, vem das pessoas me dizerem o que elas acham que tem que melhorar dentro da companhia. E uma série de ideias que a gente já premiou, já deu carro, já deu uma série de prêmios no programa de ideias e ações, vem do campo nesses caminhos que não sou só eu, meus diretores, que toda a equipe faz, estando em contato diretamente com o time. Se você pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente na carreira? A pergunta é do Rodrigo. Pô, meu Deus, acho que tem muita coisa, Rodrigo, que eu poderia ter feito diferente. Acho que a gente erra e acerta, né? Obviamente, quem acredita em meritocracia sabe que, se você errar mais que acertar, você não pode crescer. O cara que erra e acerta, que erra mais que acerta e cresce, é um problema grande de meritocracia. Então, graças a Deus, eu acho que a gente tem acertado mais que errado. Mas, dito isso, a gente erra sistematicamente, carreira, decisões empresariais e tudo mais, e faz parte da vida. Tá, né? Só não erra quem não toma risco. Essa é a grande verdade. Eu diria que se eu pudesse voltar atrás, talvez eu entrasse nessa cultura que eu acredito tanto, como eu entrei na LL mais cedo na minha vida. Tá? Eu voltei de MBA e entrei nela, eu acho que eu devia ter feito isso antes. O Rafael fez uma pergunta curiosa. O que você pode esperar do futuro, já que chegou ao topo de uma grande empresa tão jovem? Rafael, acho que o dia que você achar que chegou ao topo é o começo da derrocada. Acho que a gente está sempre aprendendo, todo dia tem alguma coisa nova, está sempre criando, sempre vendo pessoas. Acho que a minha missão é ter pessoas bastante melhores que eu para me suceder e me empurrar mais para cima. Acho que vai ter outros projetos que eu vou ter que conduzir algum dia perto da LL ou outros desafios ainda maiores. Então eu realmente não concordo com isso. Acho que eu estou muito longe do topo, acho que tem muitos sonhos grandes ainda para realizar, muita diversão para ter e muito valor para criar. Então eu não acredito no topo. Eu, de novo, estou vendo uma série de gaps que eu tenho para conseguir trabalhar neles, trabalhar no dia a dia, e eu acho que eu tenho muito ainda para conduzir a LL a novos patamares e outros projetos que vão surgir junto a isso. Eu não concordo que esteja no topo. Que gap você tem hoje? Eu tenho muito para melhorar ainda de ansiedade, muito para melhorar ainda em saber ouvir e saber simplificar mais as coisas nos pontos certos. Eu acredito muito no poder de simplificação e de orientar as pessoas na direção certa. Acho que tem muita coisa para eu crescer ainda do ponto de vista de liderança e de ter uma capacidade empresarial cada vez maior. Já que a gente está falando de liderança, que tipo de característica você não tolera numa pessoa que está em cargo de liderança? O que é inadmissível? Não formar pessoas. Acho que a missão número 1 do líder é formar gente. Eu acho que 70% do meu tempo é estar com pessoas, tá? Estar com o meu time, ouvir as pessoas, tá? Pelo menos estar perto delas, formar, ver os trainees, ver os engenheiros, ver os futuros lideranças, ver o corpo de talentos da companhia que está caminhando. Eu realmente, primeira característica que eu olho em qualquer líder, seja empresarial, política, comunitário, que seja, é o time dele. Eu acho que se você olhar o time dele, você olha o líder. Tá? Então, a característica número 1 que eu não toleraria é não formar gente. Tá? Acho que eu não acredito de que as pessoas façam nada sozinhas. Acho que elas são as equipes que elas formam.
E o sonho dela é que o tamanho do sonho é o tamanho da equipe que elas têm. Aí, para terminar, Bernardo, a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo é o seguinte: qual foi o melhor conselho que você recebeu e de quem foi? Pô, acho que bem um conselho, mas meu pai sempre me deu, acho que um ensinamento em forma de conselho que eu levo e que eu acredito que são os dois, acho, pilares de tudo, que é ética e trabalho. Se tiver ética e trabalho, você vai fazer coisas extraordinárias. É isso que eu acredito. Acredito em ética e trabalho. Tá bom. Obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês.